Olá, amigos e amigas, que vocês tenham um sábado feliz, deleitoso e prazeroso ao lado de Cristo, que Ele possa dar-lhes a paz. Vamos estudar a lição? E hoje, 17 de dezembro, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 13, que ela tem como título O Processo do Juízo. Na era da graça, o Senhor Jesus realizou por todos nós a sua obra de redenção e pagou a nossa dívida morrendo na cruz do Calvário. Mas ali não era a obra do julgamento, era o início de tudo. Que Ele fez isto para nos salvar completamente, e sim, ali na cruz Ele nos perdoou, nos livrou da morte eterna. E se nós queremos estar no reino dos céus, temos que aceitar Jesus como Salvador e Senhor, nos arrepender e preparar-nos para a sua grande e maravilhosa segunda vinda, nos consagrando a cada dia. O que a obra de redenção realizou foi que o Senhor Jesus, Ele serviu como uma oferenda pelas nossas transgressões, e ali Ele nos redimiu para que nós pudéssemos estar longe das garras de Satanás, nos levou ao arrependimento de todos os nossos pecados e fez com que tivesse aceitação da salvação através do Deus Pai. Jesus nos qualificou para nós estarmos diante de Deus e gozarmos de suas bênçãos, onde temos que continuar obedecendo os seus estatutos e mandamentos até o juízo final, que ocorrerá após a sua segunda vinda. No verso para memorizar da lição dessa semana, o apóstolo Paulo nos diz: é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Apesar de Deus ter nos outorgado o penhor do seu Espírito, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 5, e que nos possibilitou de nós adentrarmos o santuário do Espírito Santo, que está lá em 1 Coríntios 6,19, ainda que nós nos encontrávamos assim em situação completa de desvantagem relacionada ao pecado. Somos todos pecadores e o nosso corpo está assim em situação mortal. E aqui está uma prova disso, né? E nós precisamos adquirir todos os dias as preciosas vestes, né, da justiça de Cristo, que está lá em Apocalipse 3, versículo 18. Se nós queremos ser salvos e estar puros diante do grande juiz naquele dia, onde ali a nossa nudez estará descoberta, e que nele nós sejamos feitas as justiças de Deus, que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Como nós andamos assim por fé e não pelo que nós vemos, como fala o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, nossa esperança não está aqui neste mundo, e sim nas coisas celestiais, nas coisas do alto, onde Cristo, neste momento, Ele vive. Ele está no tabernáculo celestial, que fala em Colossenses capítulo 3, versículo 1. E dentro em breve, nós estaremos todos perante este grande e justo juiz, que é Cristo, e Ele retribuirá a cada um segundo o bem ou mal que nós tivermos feito por meio do corpo,
que fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E Jesus mesmo declarou ao seu discípulo amado João, e olha o que Jesus disse, ó. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A Bíblia, ela é muito clara ao afirmar que haverá um juízo, e todos nós seremos chamados para comparecer perante o grande trono do juiz do universo. E mesmo aqueles milhões de pessoas que foram ignorantes, que rejeitaram a Jesus, que não quiseram obedecer a sua lei, e muito menos ao Evangelho da Verdade, também estarão ali diante daquele juiz. No entanto, Deus criou cada pessoa com algo assim muito importante no seu interior, que chama-se consciência. E por amor, ele dá o livre-arbítrio, e assim ele julgará o mundo desta forma. E ele dá esse livre-arbítrio justamente por amor, que as pessoas têm a oportunidade de decidirem que lado que elas querem. E por isso que as Sagradas Escrituras, tanto o Antigo Testamento assim como o Novo Testamento, ele não apresenta ambiguidade. Todas elas falam, tanto no Velho como no Novo, falam da mesma forma. Você até pode falar que nesse mundo há injustiças, mas na segunda vinda de Jesus, que será breve, a justiça não voltará, porque todos se apresentarão diante do grande juiz do universo, por esse Deus que ele é amoroso e justo, e saberá julgar a cada um conforme as suas obras. E esse Deus, ele é perfeito em conhecimento, que até próprio Jó fala no capítulo 37, versículo 16. E é sabedor, um Deus que sabe todas as coisas, que está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 20. Inclusive, ele sabe até os nossos pensamentos, as nossas intenções, que estejam escondidas no mais fundo do nosso ser, que são secretas, né? Que fala lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, onde aqui neste mundo podemos até esconder das pessoas desse mundo tudo, mas nada ficará escondido do grande Criador e o grande juízo deste universo. Que todos saibam que os juízos e tribunais que possuem neste mundo de hoje, na verdade, eles são adaptações do juízo divino mencionado na Bíblia. E Deus fez os juízos divinos no céu por causa do homem, para que ele possa ser transparente e justo em seu julgamento. E esse processo é de natureza cósmica histórica, visto que Lúcifer se rebelou contra Deus no céu e teve que ser julgado. E ele foi condenado, sendo expulso do céu e lançado aqui para a terra com seus 1/3 dos anjos, que resolveram assim seguir a Lúcifer, e que foram espalhadas por esse mundo, que está em Apocalipse 12, versículos 7 a 9. Todos serão chamados a comparecer perante o grande trono branco naquele dia. Mesmo milhões que foram ignorantes estarão diante desse juiz, que está em Apocalipse 20, versículos 11 a 15. E amigos, nesta semana nós estudaremos essa lição maravilhosa que chama-se o processo do juízo, e que nós veremos diariamente todos os itens detalhados sobre o processo do juízo do tempo do fim, que será aplicado por Deus para todas as pessoas. E também nessa semana nós observaremos que Jesus, quando ele esteve entre nós, ele já dá o alerta para todos os cristãos se prepararem para os conceitos de condenação e vindicação do juízo final, que está lá em Mateus capítulo 25, versículos 31 até 46.
Veremos também que o profeta Daniel, ele menciona em seu livro que existe assim um juízo do prévio evento, ou seja, antes da volta de Jesus. Estudaremos como é esse juízo de pré-advento, que está lá no livro de Daniel, no capítulo 7, do versículo 9 a 14. Aprenderemos também nessa semana porque os salvos em Cristo, os santos, devem participar desse grande juízo milenar, que está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3, e Apocalipse 20, do versículo 4 até 6. Estudaremos também o que é a natureza do juízo executivo, para nós entendermos bem como esse Deus é justo. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 6, e no capítulo 3, versículos 10 a 3 de 2 Pedro. Verificaremos também, nessa semana, que no final do milênio, todos os ímpios pecadores condenados serão ressuscitados para receberem a sentença punitiva final, ou seja, na sua segunda morte que eles terão. E fala ali no livro do Apocalipse, no capítulo 20, versículo 5, e do versículo 11 até o 15. Fala também no livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 1, e também no Apocalipse 20, do versículo 14 até 15. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do seu Espírito Santo. Ele tem alertado as pessoas para que aceitem Jesus como Salvador, para que eles se arrependam. E quando você aceita Jesus como Salvador, a sua mente se abre, você começa a ter sabedoria, ter entendimento, e passará a entender bem esse processo do juízo, como será esse juízo final, porque o Espírito Santo tem prazer em fazer que você entenda, porque você é um vaso escolhido, meu amigo, minha amiga. E além do mais, quando você aceita Jesus como Salvador, você ganha esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais dor, mais morte. Na grande bodas do Cordeiro, na festa de Jesus, numa mesa farta, reunido com seus amigos, seus familiares. Imagine, meu amigo. E sabe por que Deus quer fazer isso com você? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.